Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo, quando estaremos abordando mais um capítulo do nosso tema, que é a existência de Deus e o design inteligente. Leiamos então o nosso primeiro texto, que diz, Colossenses 2,8: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Segundo aos Coríntios 10, 4, 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Muito bem. Então, o nosso capítulo de hoje é a baleia jubarte e o projeto inteligente no quinto dia da criação. Aí está, então, o nosso capítulo de hoje. Mas antes, vamos orar. Graças te damos, Senhor, por mais um dia de estudo da tua palavra. Suplicamos-te que nos abençoe na compreensão deste assunto, que reforça o nosso entendimento sobre a criação revelada em tua palavra. Suplicamos-te também, ó Senhor, que nos livre desta enfermidade que aí está, dessa pandemia, que tem assolado a todos nos dias de hoje. Livra também, Senhor, as pessoas, o teu povo do desemprego e das falências. Ó Deus, ajude o teu povo aqui no Brasil e em todo o mundo. Aceite o nosso louvor, a nossa gratidão e as nossas orações, tendo como mediador o nome santo e eterno de Jesus. Amém. Aí está, então, a baleia jubarte e o projeto inteligente no quinto dia da criação. Lembramos que esse quinto dia da criação foi quando o Senhor criou lá os animais, tanto os animais marinhos, né, os que povoam os mares, os rios, quanto também os que voam, né, os que povoam os ares. Tá certo? Então, é sempre bom a gente lembrar disso. O nosso texto, ele ainda vai ser o texto que nós vimos na aula passada, na semana passada, porque ele continua abordando esse mesmo tema, que é o design inteligente, né, nos mares. Hoje nós vamos abordar mais um animal, um gigante dos mares, né? E o texto é o mesmo, Gênesis 1, 21, parte A. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes, que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies. Então, continuamos hoje mostrando a vida nos oceanos, né, e o design inteligente que envolve tanto a criação dessas vidas quanto a preservação delas também. Antes, não se esqueçam aí de se inscreverem no nosso canal, no canal aí da nossa Escola Bíblica Dominical, lá do MEC. E se vocês gostarem até o final, vocês podem também dar aí um like, né? Para que o YouTube possa, como dizem aí, né, levantar aí o nosso vídeo, ok? Então, passamos aí agora ao nosso estudo propriamente dito, a baleia jubarte, né, que é o nosso
nosso assunto de hoje. Nós já falamos da baleia azul há um tempo atrás, quando estudamos também o 5º dia da criação, e hoje vamos falar da baleia jubarte, que também, lógico, é um mamífero e que habita todos os oceanos da Terra, né? Assim como algumas outras espécies de baleia, a jubarte ela realiza uma migração anual. Então, cada ano ela vai fazendo a sua migração. Então, durante o verão, ela se dirige às águas polares para se alimentar. Alimenta-se principalmente de crio. O que é crio? São pequenos crustáceos, né, em forma parecido com camarão, e também pequenos peixes, como sardinhas, né? Então, esses animais consomem cerca de 2 toneladas de comida por dia, é uma coisa assim astronômica, né? E durante o inverno, migra para as águas tropicais para acasalar e dar também à luz. A gestação pode durar até 12 meses, né? E após o nascimento, os filhotes alimentam-se do leite, né, da mãe, rico em gorduras, um leite muito concentrado, né, em gorduras, que é para facilitar ali o acesso do leite até a boca, né, do bebê, né, do bebê baleia, que vai ali através, para ele não se misturar com a água. Isso também é um design, né, uma coisa fantástica. As migrações, essas migrações reprodutivas para outras regiões, né, do planeta acontecem a partir dos 6 a 10 anos de idade dessas baleias. E o sistema de orientação da jubarte é também complexo. E tem outras coisas muito complexas, né, de complexidade irredutível, coisa que nós estamos falando já aqui há algum tempo, dentro desse tema do design inteligente, e isso nós temos visto aí em todas as nossas aulas. Vimos na semana passada os golfinhos, né, o sistema de orientação deles ali, fantástico, né, e vimos também as tartarugas, como é que elas se orientam ali naqueles milhares de quilômetros oceano adentro, que elas viajam ali, depois voltam para colocar os seus ovos, e elas se orientam ali através do campo magnético da Terra e uma série de detalhes. E aqui nós vamos encontrar também alguns detalhes aqui com relação a isso, quando estivermos vendo o nosso vídeo de hoje, que é um vídeo muito interessante, muito bonito, que vai falar sobre esses aspectos da baleia jubarte, tá? Então, tem muitas informações importantes ali, que vai completar isso que a gente começou a falar aqui a respeito das características desta baleia gigante, né? E aí vocês vão poder assistir agora e tirar aí as conclusões de vocês, ok? Então, vamos passar aqui para o nosso vídeo. Temos aí ainda mais uma figura, né, dessa maravilha, né, da criação, essa gigante baleia, né? Aí ela se levanta, né? Ela vem do fundo do mar e ela sobe e coloca quase todo o corpo dela para fora da água. É uma coisa assim impressionante. Ela tem um comprimento assim gigantesco, como se fosse um ônibus, né? Tamanho assim de um ônibus. São dezenas de metros ali de comprimento. Então nós vamos ver agora esse vídeo aí. Vocês então, gostaria que vocês prestassem bastante atenção. 5, 4, 3, 2, 1. Temos ignição. A nave decolou.
Em 5 de setembro de 1977, a espaçonave Voyager 1 saiu numa missão para explorar as regiões longínquas de nosso sistema solar e espaço interestelar. A Voyager estava equipada com uma gama de instrumentos científicos e uma mensagem da Terra para o resto do universo. Um disco banhado a ouro gravado com imagens e gravações de áudio que ilustravam a diversidade da vida e cultura em nosso planeta. Como secretário-geral das Nações Unidas, envio saudações em nome do povo da Terra. Esses cartões postais cósmicos incluíam 116 fotografias, saudações em 55 línguas e uma seleção de músicas e sons icônicos. Entre eles, um refrão fantasmagórico das profundezas do mar. O cantar de uma baleia jubarte. Eu acho que a decisão de incluir essa música numa missão para o espaço sideral refletiu bem o quão populares elas eram na Terra. Aliás, em 1971, a Capitol Records lançou um álbum. Milhões de cópias foram vendidas e as baleias viraram rockstars e têm fascinado a ciência e o público em geral desde então. Essas canções são altas, longas e das mais complexas vocalizações no reino animal. Somente os jubartes machos cantam assim, e sempre com a boca firmemente fechada. Então, tecnicamente, estão cantarolando. As canções podem durar de 3 minutos a mais de meia hora. E são repetidas, quase ao pé da letra, em sessões que costumam durar dias. Se uma baleia introduz uma variação a um tema, outras baleias na vizinhança a copiarão. As canções podem percorrer e ser ouvidas a 1.600 quilômetros da origem. A estrutura das canções pode mudar drasticamente de ano a ano. Cada população de jubarte no Pacífico, Atlântico e Caribe compõe novos arranjos que são exclusivos de sua localização específica. Normalmente, uma canção tem de 4 a 12 temas diferentes. Após mais de 4 décadas de pesquisa, ainda não se sabe exatamente por que as baleias cantam. Cientistas há muito especulam que as canções são chamados amorosos antes de acasalar. Ou, possivelmente, uma forma de sonar para ajudar a identificar e rastrear a localização de baleias próximas. Mas, embora esses solos enigmáticos continuem um mistério, outros traços do comportamento e anatomia da jubarte são muito bem compreendidos. A baleia jubarte é um dos maiores animais da Terra. As fêmeas adultas medem até 15 metros e pesam de 40 a 50 toneladas. Elas vivem mais de 1 século. Nas quentes águas tropicais, uma fêmea dá à luz a um único filhote a cada 2-3 anos. As baleias respiram por orifícios gêmeos, que expelem um jato duplo de água visível a quilômetros. Depois, elas inalam rapidamente ar suficiente para encher um par de pulmões, cada um do tamanho de um pequeno carro. Quando mergulha, a jubarte consegue prender a respiração até 45 minutos. Sua barriga é forrada de sulcos que vão do umbigo até o queixo. Este desenho de acordeão permite que a jubarte expanda a garganta ao ingerir grandes quantidades de água quando se alimenta. As baleias não têm dentes. No lugar, elas têm filtros de comida, que filtram 22 quilos de krill ou peixes pequenos a cada bocado.
As jubartes têm nadadeiras imensas, as maiores de qualquer animal. As baleias as erguem para funcionar como coletores solares, um comportamento que ajuda a regular sua temperatura corporal interna. Suas caudas poderosas são lendárias. As nadadeiras chegam a 4,5 metros de largura e podem impelir as baleias a profundidades de mais de 200 metros. Pode chamar de majestosa, de tirar o fôlego, qualquer adjetivo. Mas no fim, a língua não explica. Você tem de estar num barco, olhando para elas. Elas são do comprimento de um ônibus. Elas estavam nas profundezas comendo, e então elas sobem. Como descrever isso? Esta sensação de assombro é universal. Nosso fascínio pelas maiores criaturas na história da Terra deu início a uma busca rigorosa pela explicação de sua origem. É uma busca que é tanto um ícone da evolução darwiniana, quanto um desafio à sua validade. Veja suas características. Tem sangue quente, tem glândulas mamárias. Claramente é um mamífero, mas passa a vida na água, então é um enigma para a evolução. Como pode ser isso? A narrativa darwiniana da evolução da baleia é familiar. Um mamífero terrestre de 4 patas, do tamanho de um lobo ou ovelha, passa por uma série de mudanças biológicas graduais no decorrer de milhões de anos. O relato padrão clássico encontrado nos livros, para mim, é licença poética. Quando você olha para o problema de um ser mamífero terrestre, de modo geral, servindo como exemplo, dentro do ambiente aquático, e você tem que conduzir todas as coisas, inclusive a reprodução, você precisa ter a junção de uma série de adaptações. E isso é imensamente complicado. A escala dessas adaptações teria de ser enorme, incluindo a remodelagem do crânio e músculos para levar as narinas para o alto da cabeça, a conversão das patas da frente em nadadeiras, uma reconstrução do esqueleto, inclusive uma articulação que fizesse a cauda subir e descer, a transformação de várias dezenas de dentes em centenas de placas forradas de fibras como cerdas, a reorganização dos tecidos dos rins para acomodar a ingestão de água salgada, pulmões drasticamente aumentados e reformados para suportar a pressão intensa de mergulhos profundos, a inclusão de uma camada de gordura para isolamento na água fria, e modificações em orelhas, olhos e pele para funcionarem eficazmente em ambiente aquático. Pense em todos os parâmetros que teriam de ser modificados e aí multiplique isso por, sei lá, umas 1000 vezes. Ou mais que isso. Essa é a escala do problema que estamos lidando. No contexto da evolução darwiniana, as adaptações mais cruciais envolveriam o sistema reprodutor masculino. Para otimizar a mobilidade da baleia na água, seus órgãos reprodutores teriam de ir do exterior do dorso do animal para dentro de sua cavidade abdominal. Mas para produzir esperma, os testículos internos devem ser resfriados e mantidos abaixo da temperatura corporal interna. A menos que seja assim, não haverá produção de esperma e ponto. Em termos de evolução, esterilidade quer dizer nada feito. Você não conta na corrida da vida, digamos assim.
Uma das condições necessárias da seleção natural é a capacidade de reproduzir. Você não tem seleção natural se não tem capacidade de reproduzir. Você não pode fazer o esperma, não pode reproduzir, não tem a seleção natural agindo. Então tem de resolver esse problema de engenharia. Quando a baleia jubarte macho nada, ela gera calor, elevando sua temperatura corporal. Para prevenir a esterilidade, a baleia depende de um mecanismo de refrigeração incluído em seu sistema circulatório. Nas regiões sem isolamento da nadadeira dorsal e cauda, o sangue é resfriado e depois transportado por uma rede de veias até o abdômen da baleia. Aqui, sob uma camada de músculos, uma teia de veias e artérias cercam os testículos. Eles são dispostos de modo a que o sangue flua em direções alternadas e o calor das artérias quentes irradie para as veias mais frias. Esta transferência baixa a temperatura do sangue a um nível seguro antes de ele ser canalizado para os órgãos reprodutores. É uma solução notável para esse problema. É bonita e anatomicamente complexa. Envolve o que se chama, emprestando do latim, uma teia milagrosa de artérias e veias. Mas você pode explicar isso por meio de um cenário clássico, fluido, gradualista, com pouca mudança. Fixação? Não cabe no modelo darwiniano. Na minha opinião, estamos olhando para um conjunto de traços que deveriam ser integrados desde o início. Isto é, não é um tipo de mudança gradual. Então, o sistema de refrigeração faz sentido, porque você tem glândulas reprodutoras internas. As glândulas reprodutoras internas, no entanto, não servem, a menos que tenha a refrigeração. Não dá para explicar o surgimento de um sem o outro. Desde 2001, o biólogo Richard Sternberg tem usado dados amplamente aceitos sobre taxas de mutação e genética populacional para estudar o modelo darwiniano para a evolução da baleia. Sternberg concentrou sua pesquisa na seleção natural e na probabilidade de mutações coordenadas, que são erros genéticos em uma molécula de DNA necessários para uma mudança macroevolutiva. Eu digo que é um jogo de números. Você tende a explicá-lo em termos de um número de mutações coincidentes que apenas aconteceram e colocar as combinações certas para remoldar a coluna vertebral, remoldar a musculatura, o sistema nervoso, os olhos, as orelhas e assim por diante. Vamos imaginar que a transformação que você quer fazer seja transformar uma perna de um mamífero terrestre em nadadeira de um mamífero totalmente aquático, como um golfinho ou uma baleia. Agora, olhamos nosso conjunto de mutações necessárias. Digamos que temos A, que vai afetar os ossos. Mas pense na sua perna, não é só de ossos. Ela tem músculos, tendões, nervos e comportamento associado. Então você examina sua lista de mutações e, bom, tenho A iniciando minha transformação, mas preciso do B, C, D, E e F também. Então o desafio de mutações cooperativas é ter eventos ocorrendo no espaço e tempo de tal modo que eles possam trabalhar conjuntamente, cooperando, para produzir a transformação que você quer. Mas quer saber? Essas mutações são acidentes do material genético. Apenas acontecem. Então você depende essencialmente da sorte. E há chances de você errar o alvo por 1 quilômetro. Em 2008, pesquisadores da Universidade Cornell calcularam o tempo necessário para gerar aleatoriamente um único par de mutações cooperativas numa população de grandes mamíferos. Richard Sternberg aplicou esses cálculos à sua análise corrente. Eles chegaram à conclusão de que, claro, você consegue essas duas mutações coordenadas, mas é um problema.
é um problema porque você precisa, até onde nós sabemos, da ordem de bem mais de 100 milhões de anos para obter as mutações coordenadas, que iriam apenas duas, lhe dar alguma modificação benéfica. E, ao meu ver, para causar essas transformações visíveis, você precisaria de muito mais que duas mutações. Se duas mutações cooperativas são estabelecidas em uma população de mamíferos apenas uma vez em 1 milhão de séculos, então surge um desafio importante para o modelo darwiniano do nada. Segundo as mais generosas interpretações do registro fóssil, o período de tempo mais longo para a evolução teórica de um animal terrestre em baleia é de 9 milhões de anos. É uma fração dos 100 milhões de anos necessários para produzir um único par de mutações cooperativas, e isso é somente uma das incontáveis mudanças anatômicas necessárias para a seleção natural ter sucesso. Então, quando você calcula, há vários modos. O que você fez foi, você excedeu o tempo que o registro geológico lhe dá. E aí você diz, tá, agora vou contar com essas mudanças coordenadas e acabou-se o jogo. Você não precisa ter um PhD em matemática ou genética populacional para ver onde isso vai dar. Mesmo que eu lhe dê milhões e milhões de anos, 5, 10, 50, 100 milhões de anos para produzir esta transformação, você ainda enfrentará esses limites reais, lidando com o tamanho da população, taxa de mutação, tempo de geração e número de traços que têm de ser modificados. Se o processo em questão não for para acontecer, ele não acontecerá, e não importa o tempo que você tem. Pode ter o tempo que quiser. Se esta transição ocorresse, não seria um processo darwiniano não dirigido. Isso não é possível biologicamente falando. O darwinismo forneceu uma explicação para o aparecimento do design e argumentou que não há desenhista, ou, digamos, o desenhista é a seleção natural. Se isso estiver fora de prumo, se isso não explicar a evidência, então, o outro lado da moeda é, bom, as coisas aparecem assim porque são assim. E seus desenhos simplesmente parecem eficientes e bons demais para terem sido juntados por um mecanismo aleatório. Fazendo snorkel na costa do México com minhas filhas uns anos atrás, nós vimos muitos peixes tropicais passando. Era uma beleza enorme, gratuita, exuberante. Uma grande tela de uma incrível vida marinha. Isso me leva ao desenho. Por quê? O que aciona a inferência do desenho ou design? O que aciona essa conclusão? O que aciona isso é a evidência do planejamento, a evidência da previsão, a evidência de uma arquitetura global que só uma mente pode produzir. Dados da genética, da biologia molecular e de uma série de outros campos mostraram ser impossível conformar-se com causas materiais sem finalidade. E, se a ciência é uma busca aberta pela verdade, independente de onde levar a evidência, então que diferença faria se ela levar a uma causa inteligente? Eu quero entender o mundo. Quero conhecimento. Quero saber o que é verdade sobre o mundo. E a presunção de que coisas vivas não são montagens aleatórias, mas que há uma lógica racional subjacente a elas, essa presunção é grandemente proveitosa para gerar conhecimento. E se é conhecimento que você quer, essa é a direção que deve tomar.
Você só precisa de um coração aberto, olhos abertos e mente aberta. E esse sinal do design que está na natureza ficará claro para você, inegavelmente. Ele está em todo lugar. Bem, então, aí está, queridos, mais um exemplo de design inteligente na natureza que habita os mares da Terra. Essa baleia jubarte, né, gigante, somente Deus é o que nós podemos constatar. O Criador poderia ter criado algo tão complexo quanto este grande animal e quanto também a todas as formas de vida que vemos no nosso planeta. Ok? Então, mais um exemplo aí de complexidade redutível dos órgãos que são feitos e foram criados para funcionar, né, todos, né, os seus componentes ali naqueles órgãos, de tal forma que eles não poderiam, digamos assim, funcionar se não tivessem todos juntos ali, com todos os seus elementos. Isso é que nós chamamos de complexidade irredutível. Então, nós chegamos assim ao final do nosso estudo de hoje. No próximo domingo, estaremos finalizando esta série, né, de estudos sobre o design inteligente, porque estamos já finalizando o nosso trimestre. Então, estaremos fechando no próximo domingo. Então, convido a todos que voltem, né, para que possamos, então, concluir esse estudo tão importante, né, hoje, tão moderno, né, e que tem servido para reforçar ainda cada vez mais a nossa fé naquele que tudo criou, né, pelo poder da sua palavra. Então chegamos ao final, vamos ler aqui o nosso texto. Deixa eu colocar aqui para vocês, que nós gostamos muito de finalizar com ele. 1 Pedro 3,15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ok? Então, tenham todos um ótimo domingo ainda, né? E uma semana abençoada aí pela frente. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Até lá.